Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 1, intitulado Psicógrafo. Vamos solicitar para a Carlinha fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Lembrando que o mentor dessa obra, na introdução, diz que se for muito difícil, peça ajuda, ore pedindo ajuda para iluminar o seu entendimento. Então, Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para estudar e te pedimos ajuda para entendermos melhor essas lições. E que saibamos também honrar essa oportunidade que tu nos dás de aprendizado, de estudo e de trabalho. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, o André Luiz, em companhia do Alexandre, o Alexandre magnetizou o André Luiz para ele observar o que se passava no aparelho cerebral do médium. Tem um médium que vai receber as comunicações da noite. Tem 6 entidades para comunicar, mas tem só um médium. Então ele disse que os outros vão ter que esperar e chamou o André Luiz para ver o que acontece com o médium, e nós estamos nessa hora. Meus irmãos, minhas irmãs, como o André Luiz, nessa última encarnação dele, lembrando que André Luiz é um pseudônimo, tá bom? Que foi dado. Ele na última encarnação foi médico. Então, o livro, essa parte aqui, ele vai abordar como médico. Então, ele vai avaliar a anatomia da máquina cerebral e vai mostrar um pouco para a gente como que atua, como que os espíritos atuam sobre o organismo do médium. E a gente percebe aqui, em particular, na máquina cerebral. É algo assim impressionante. Nós gostaríamos, a nossa irmã que edita, que é a Anaí, ela vai ilustrar. Então, se você tem um hábito só de ouvir, já que é realmente só o áudio, tenta olhar, porque ela vai estar ilustrando aquilo que o André Luiz estará nos apresentando aqui. Para nós que não somos da área da saúde, são lições que a gente se esforça para aprender e entender. E, afinal de contas, nós estamos falando do nosso organismo. Nós temos que entender, ou pelo menos um pouquinho, como que esse organismo funciona. Se nós pararmos para pensar, tudo tem uma máquina central. Vamos pegar a parte da eletricidade da sua casa? Todos nós conhecemos aquela caixinha de força lá, né? Aquela caixa distribuidora, né? Como é que dá o nome dela, não é isso? A caixinha de força. Então, tudo na tua casa para funcionar tem que passar por aquela caixinha. E se der um pane, tu vai lá e desliga tudo, não vai energia para lugar nenhum. Então, cada disjuntor daquele está interligado com uma parte da tua casa. Ou a energia da cozinha, ou a energia do quarto, ou a energia do ar-condicionado. Então, ali tem aquela caixa central e todos aqueles fios são condutores de energia para um determinado aparelho, para uma determinada sala. Quando a gente fala de máquina cerebral, não é bem diferente, não. Então, você já viram uma pessoa, fulano teve, o pessoal chama derrame, né? O AVC, uma isquemia. E dependendo de onde foi essa isquemia cerebral, essa isquemia, o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, dependendo de qual localização dessa máquina, poderá paralisar a fala, poderá paralisar o lado direito, o lado esquerdo, poderá paralisar a linha realmente de raciocínio. Por quê? Porque desconectou alguma coisa, obstruiu alguma parte do cérebro vinculado à fala, vinculado ao movimento, ok? Então, como o trabalho da mediunidade é um trabalho inteligente, que é a ação do espírito sobre um corpo, mas o médium é um ser inteligente, nós vamos falar aí também de máquina cerebral, tá bom?
E hoje ele vai nos apresentar a glândula pineal ou epífise, né? São dois nomes para falar da mesma glândula. Quando nós falarmos da epífise, a irmã Anaí vai colocar aí a imagem para você ver exatamente a localização da glândula pineal ou epífise. O tamanho de uma ervilha, mais ou menos, fica bem no centro do cérebro. Vamos lá, que, como diz a Carlinha, pedindo a ajuda de Jesus para que a gente possa compreender. Então vamos lá. Vamos ver agora a avaliação, o acompanhamento de André. Lembra que ele recebeu um magnetismo para que ele pudesse enxergar, né? Foi magnetizado realmente para que ele pudesse ter olhos de ver o que estava... É como se fosse assim, para que nesse momento ele fosse uma máquina de ressonância magnética, né? Pudesse enxergar além. Então, olha só. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. E aí a nossa irmã Naí está colocando a imagem, o slide para você ver no canal, aonde fica a localização dessa glândula pineal ou epífise. Mais ou menos do tamanho de uma ervilhazinha, bem no centro da sua cabeça. A glândula pineal ou epífise. Nós estamos falando aqui da epífise ou pineal. E hoje o que se chama realmente é pineal. Mas tem também a hipófise. Isso. E a nossa irmã Aramita está aqui nos passando que quem comanda a hipófise é justamente a pineal. Vamos lá então. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa, deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral. O orientador prosseguiu, porque ele estava só olhando o cérebro. Ele agora vai olhar o corpo geral. Vamos lá, então. Então, a fala do nosso Alexandre. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças, se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, parênteses, corpúsculo de níquel, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimos de energia para que se verifique acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Bem, o Alexandre nos deu uma aula de anatomia cerebral e nós vamos agora digerir. Se está aqui, a gente vai ter que aprender um tiquinho. Vamos primeiro, ele diz assim, olha. A operação da mensagem não é nada simples, ou seja, a psicografia, porque o capítulo se refere sobre o psicógrafo, o médium. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, que está dentro da faculdade, como é o fenômeno, como tem que atuar, como tem que iniciar. Presta atenção. Aí ele diz, como as crianças que se come dentro de casa e não tem noção dos valores que custam o alimento, né? Ele faz a comparação.
ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, muito antes dessa reunião aqui, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, o médium, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Porque a gente não pensa besteira? Pensa. O médium já atuam sobre o médium para que ele deixe um campo melhor. Como ele diz aqui, ó, um campo íntimo. Os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e ao sentar-se aqui, o médium, ele foi assistido por vários operadores de nosso plano. Olha a assistência do médium, gente. Antes de tudo, é que ele começa. As células nervosas, ou seja, do sistema neural, tá? Porque, presta atenção, o nosso corpo, ele é um amontoado de células. Então, tem as células do tecido, tudo que está no nosso corpo são células. Quando forma a primeira célula lá, a união do óvulo e do espermatozoide, a primeira célula que vai começando a ter ali as multiplicações, as divisões, lembra? 1, 2, 4, 8, 16, 32 que vai se multiplicando. Pronto, mitoses e? Mitoses e qual foi o outro? Meioses. E ali, nesse processo de multiplicação, gente, é perfeito. Cada célula daquela tem uma função específica para formar um órgão específico, da forma que tem que formar. Cabelos, unhas, olhos, tudo, gente, perfeito. Então para pensar, tudo é uma construção de células, tá? Cada uma fazendo o trabalho que lhe compete. Então, quando você diz, estou com câncer no estômago, as células que compõem o estômago adoeceram. Entende? Ou qualquer um outro órgão, porque tudo ali são um conjunto de células. Lembrando que as células hoje, a ciência já diz que elas têm o quê? Memória. E essas células nervosas que ele está falando são os neurônios. Sim, eu vou já chegar lá. Eu só estou explicando aqui a nível de células gerais. Então, quando você fala os neurônios, aí ele vem as células nervosas do sistema, o quê? Neural. Aí, quando você pega aqui, olha, sistema nervoso, ele é formado por bilhões de células nervosas. É como uma grande rede de comunicação. Achei isso tão lindo. Células nervosas são denominadas de neurônios, tá? Então, você fala neurônio, você está falando de células nervosas. Vai anotando isso. Então, as células nervosas do sistema neural, ou seja, os neurônios, receberam novo coeficiente magnético para que não... Gente, eles atuaram sobre os neurônios do médium. Para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. E aí, o que é tigroide? É justamente o que ele coloca aí entre aspas, o corpúsculo de Nice. Aí tem uma nota da editora. Pequenos grânulos basófilos localizados no citoplasma das células. Citoplasma da célula lá é aonde? Lá dentro. Lembra da aula? Professor de biologia, né? Do citoplasma das células nervosas, logo os neurônios, constituídos pelo retículo endoplasmático rugoso, estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. Aí a criatura vai estudar o espiritismo e está achando que vai bater tambor? Mas não, meu filho, olha o que nós estamos estudando. Vamos devagar. Tia Naí, coloque aí esse sistema neural que tem imagem. Receber o novo coeficiente necessário aos processos da inteligência. E aí ele continua. O sistema nervoso simpático, tem a imagem aí, presta atenção na imagem. Vamos agora para o conceito. O sistema nervoso simpático é um sistema que ajusta o organismo para suportar
situações de perigo, esforço intenso, estresse físico e psíquico. Gente, eu achei isso o máximo, olha. Sistema nervoso simpático. Mormente, principalmente o campo autônomo do coração. E aí, quando você estuda aqui o autônomo, deixa eu pegar aqui que eu tenho um monte de cola. O sistema nervoso autônomo. Anote. É formado por nervos, tá aí a imagem também, que funcionam independentemente da nossa vontade. Por isso o termo autônomo. Esses nervos estão ligados principalmente aos órgãos do sistema de nutrição. Esses nervos estão ligados ao sistema de digestão, respiratório e circulatório. Autônomo, porque você pensa, vou respirar. Não, ele é um sistema nervoso autônomo. Então, já sabemos o que é o sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos. E o sistema nervoso central, sistema nervoso central, percepção do mundo que nos cerca e também funcionamento do corpo, a realização de atividade como locomoção, raciocínio e memória. Esse é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, gente, lembrando aí, atividade como locomoção, raciocínio e memória, foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Fale, filho. Ele fala assim, né, que o sistema nervoso central, ele recebe a informação, ele recebe os impulsos do ambiente e ele manda de volta o que é para fazer, se é para mexer, se é para o que é. E o sistema nervoso simpático, como ele diz, são um movimento autônomo. Então, ele já trabalhou antes, tipo, o coração não acelerar demais, para os nervos, que ele vai falar aqui embaixo, o nervo vago da digestão, da respiração não se acelerarem. Então, ele já trabalha o sistema nervoso simpático, que ele é excitatório, né? Eles trabalham para ele não vamos dizer assim, entrar em colapso, para o trabalhador não ficar destrambelhado quando vier outra personalidade a se comunicar por ele. Até o estresse, né? Tudo isso que ele falou ainda há pouco. O vago. Aí tu diz que vago tem, mas não é para estacionar, não. Não tem nada, olha só. Tem um vago, né? Tem um vago. O vago, aí vamos lá. O nervo vago. Tá vagando, né? É um nervo, gente. O vago aí é um nervo. O Alexandre é tão íntimo, né? Que ele vai falando como se a gente vai se virando, né? O nervo, porque, gente, aula de anatomia no mundo espiritual é um espetáculo. Olha, mas é muito difícil de a gente entender. Eu falo como criança ideal, se nós tivéssemos numa espécie, não um organograma, mas um corpo desenhado físico com as glândulas, Sim. alguma coisa para a gente poder. Vai estar no canal. Para a gente como leigo. Mas no canal, Cecília, vai estar com os slides. Quando nós fizemos esse estudo aqui, lá na instituição, que nós tínhamos toda uma estrutura de slide, quem deu essa aula foi a nossa amiga Luciana, médica. E eu nem me preocupei, ela levou os slides, foi muito bom. Mas na época nós não gravamos isso, né? E mesmo assim... Mas hoje vai ficar muito bom, Cecília, se você acompanhar no canal, porque lá a Naí vai estar colocando os slides, tá? O vago, vamos conhecer esse nervo. O nervo vago é o maior nervo craniano, achei isso o máximo, gente. O maior nervo craniano e tem origem na parte de trás do bulbo raquidiano. Ele termina no estômago. Pneumogástrico, ele é de respiração e movimentos involuntários. Até nisso eles atuam para o médium. Já a pessoa está dando comunicação, aí peraí que eu quero ir no banheiro.
Gente, é perfeito, olha. Adorei esse nervo vago. O vago, ele foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais, e aí tem uma colinha, eu digo, por que a editora não colocou o vago, colocou logo todo mundo, né? Mas vamos lá. As glândulas endócrinas localizadas acima de ambos os rins, responsável pela homeostase, ou seja, manter o meio interno do organismo, isto é, pelo equilíbrio do meio interno, secretam vários hormônios, entre os quais a aldosterona, a adrenalina e a noradrenalina. Receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Você vê que ele está atuando tudo na máquina cerebral que acaba agindo nos órgãos. Respiratório, no sistema digestório ele está atuando, né? E no sistema circulatório, porque ele também atua sobre o coração. Olha que coisa impressionante. Das reservas, nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou a nos dizer cenas do próximo capítulo. Meus amigos, vocês que estão acompanhando pelo canal, foi muita informação. Volta depois desse estudo, dá uma lida de novo, acompanha os slides, para que você possa, se é interessante a gente compreender um pouco o nosso organismo, tá certo? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a espiritualidade amiga, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.